Começando, hein? Lembrando, antes de começar, vale lembrar, né? Porque algumas pessoas com uma leve, como é que eu posso dizer? Predileção à estupidez, vão achar que o que a gente tá falando aqui é uma previsão do que vai acontecer. E não, é só uma projeção. E existe uma diferença monstruosa, né? Porque ninguém aqui tem bola de cristal, como ninguém aqui no ano passado conseguiu prever o Mirassol CG4 do Brasileirão. Todo mundo botou na zona de abaixamento, então acontece. As exceções acontecem e os times vão mudando ao longo do ano. Reforços chegam, jogadores saem, lesões acontecem. Então é só uma projeção da nossa expectativa, quer dizer, da minha, né? Expectativa em relação ao que acontece hoje no início do Campeonato Brasileiro. Perfeito? Como o time tá hoje, em janeiro, e como eu vejo ele entrando nesse Campeonato Brasileiro. Perfeito? É bom deixar isso claro, né? Porque a galera acha que a gente tá chutando, palpitando com base em alguma coisa, sendo que não dá pra palpitar porra nenhuma. Vamos lá. Atlético Mineiro. Cara, é foda. Começar por ordem alfabética, a gente vai acabar mudando no meio do campeonato, né? O que a gente vai fazer com cada equipe aqui. Mas, olhando aqui, sinceramente, pro que a gente tem em relação aos times que eu tô... Os 20 times do Brasileirão, eu não imagino que o Galo brigue na parte de baixo. Eu acho que o Galo vai brigar no meio da tabela ali. Óbvio, o meio da tabela pode ser pra cima ou pra baixo. Pode ser a primeira parte ou a segunda parte da tabela. Mas não vai passar sufoco de rebaixamento. Acho que distante disso. Tem um elenco que, por mais que algumas peças não tenham rendido tanto no ano passado, ainda, tem margem pra produzir. Manteve seu principal ídolo Hulk. Tem um Dudu que começa o ano bem. Tem alguns outros jogadores que, fazem sentido, que são bons jogadores pra preencher esse elenco do Sampaoli. Não é um time que eu acho que vai ficar no G5 do Brasileiro, mas também não é um time que vai ficar no 15º, 14º lugar. Vou jogar no meio da tabela aqui, se bobear, conforme for, ele sobe um pouquinho. Mas é para começar meio de tabela. Talvez a gente faça algo diferente. Vou trazer sempre aqui a última escalação que o time jogou pra gente ter uma referência, né? O Atlético Mineiro jogou contra o Cruzeiro com o seu time titular, correto? Então eu vou trazer aqui a escalação do Atlético pra gente ter como referência e trabalhar em cima disso, né? Óbvio que tem jogadores que não puderam estar em campo, mas faz parte. Everson Preciado, que saiu machucado, mas não sei se é uma lesão séria ou não. Juan, zagueiro, Júnior Alonso, Renan Lodge, Maicon volante, Alan Franco, Vitor Hugo, ex-Flamengo, ex-Santos, Dudu, Bernard e Hulk. É um time que, como eu falei, os jogadores, seus principais jogadores não vivem mais o seu auge, mas acho que conseguem entregar ainda pontos e qualidade ao longo do ano. E tem jogadores que também vão adentrar nesse elenco. Tem o Gustavo Scarpa, que não jogou como titular, mas tá ali. Tem o Alexander, tem o Coelho também, que teve uma lesão seríssima ano passado, tá voltando esse ano. Tem o Renier, Igor Gomes também entrou. À direita tem o Natanael, que provavelmente vai substituir o Preciado caso a lesão seja um pouquinho mais séria. Enfim, Rony Rusco tá a caminho do Corinthians, né? É o que tudo indica. Mas é um elenco que eu acho que pra meio de tabela vai figurar muito por ali. Não está mais a caminho do Corinthians, o Rony Rusco? Não tá, vai ficar no Galo, né? Mas não jogou hoje. Enfim, tá aí. Atlético Mineiro. Atlético Paranaense, cara. Assim, o que eu vou falar do Atlético Paranaense é o mesmo que eu falei dos últimos times que subiram no ano passado, cara. O campeonato dos times que subiram dificilmente vai ser diferente de uma briga pra permanecer. Óbvio que pode acontecer. O Mirassol é um exemplo que aconteceu positivamente, mas eu acho que o time ele entra no campeonato com a responsabilidade de permanecer e cada vez mais fazer essa manutenção do elenco numa Série A e tentando melhorar e tentando subir degrau por degrau, porque é o que mais importa nesse momento pro Atlético Paranaense, tá ligado? Assim, já foi um time que brigou por G5, por G6, por Libertadores, já foi um time presente em competições internacionais, era um time que em casa era muito difícil ser batido, mas em relação a investimento, elenco, potencial que pode ser extraído dali, eu acho que o Atlético entra no campeonato pensando no seguinte: vamos tentar permanecer. O que vier após isso aí é lucro, tá ligado? Mas a expectativa tem que ser permanecer, porque ficar nesse elevador sobe e desce é uma merda. Então, acho que a expectativa é: vamos brigar pra permanecer, fazer os 45 pontos e a partir daí a gente vislumbra alguma coisinha diferente no campeonato, mas a expectativa inicial acho que é essa. Vou trazer aqui também o último time que entrou em campo do Atlético Paranaense. Se não foi o titular, alguém me corrija no chat, por favor. Vou pegar aqui, ó. Acho que contra o Coxa jogou titular o Atlético Paranaense, correto? Vou pegar a escalação contra o Coxa. O Atlético veio de Santos, aquele mesmo, Benavides, Aguirre, Dias, Leonardo, Derek, Felipinho, Jadson. Jadson, aquele jogador que passou por alguns times de São Paulo já também, passou pelo Juventude, volante, né? Volante Jadson. Zapelli, mantém lá. Julimar. Esse Mendoza é o Steven Mendoza, aquele, ex-Ceará, ex-Corinthians. Ele mesmo, aparentemente é ele. E Nepomuceno, o atacante, que não tem aquele outro maluco, Viveiros? Não tá lá mais não? Ou saiu? Perguntando mesmo. Não sei, tô questionando. Tem o Leozinho no banco que entrou, tem o Sorriso, tem o João Cruz, tem o Camilo Portilha, tem o Bruninho Braga Ramos, que também entrou no jogo contra o Coritiba, tá lesionado. Assim, nome por nome, óbvio, né? O trabalho do treinador pode impactar,
fator casa pode impactar, mas nome por nome é um investimento que tá bem abaixo dos principais times do Brasil em relação à Série A. Vai ter que roer muito o osso Atlético Paranaense para conseguir se manter. E a briga é essa, né? Se manter. Vou deixar aqui. Bahia! Cara, mais um ano do Bahia, né? Mais um ano do Bahia que o Bahia tenta cada vez mais se afirmar entre as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a briga vai ser essa. Não sei se já coloco ele no G5, coloco na briga por Liberta, mas o Bahia é um time que segue sendo forte, segue tendo investimento. Agora vai ter auxílio de jogadores da base que são muito interessantes, como o Del e o Juan Pablo também, né? Que jogou na seleção sub-17 e sub-20. Mas acredito que o Bahia, mais uma vez, vem fortalecido, mais uma vez vem fazer um campeonato de parte de cima da tabela, brigando por competições internacionais. Então, vou deixar o Bahia aqui. Pode ser que eu desça em algum momento, mas vou deixar aqui por enquanto. É possível que eu desça o Bahia pra cá, mas eu vou deixar aqui, beleza? Todo ano o Bahia vem forte e não ganha nada. É porque só quem ganha um time, meu lindo. Não tem como ganhar 2 times do Campeonato Brasileiro. Só quem ganha um. Então, 19 times vão entrar no Brasileiro e não vão ser vencedores. Nem por isso os 19 são ruins, né? O primeiro é o campeão, o segundo não é um time ruim, mas não é o campeão. O terceiro também não é o campeão. O quarto também é um time bom, mas não é o campeão. Então o time vence. Então não é porque o Bahia não venceu porque ele é um time ruim ou não é um time que vai brigar nas partes de cima da tabela. É importante. Então o Bahia, mais uma vez, tem um time forte. É um time que em casa é muito difícil de ser batido. Agora vai ter o auxílio de jogadores da base muito importante. Tem o Eric Puga voltando bem também. Então, gosto do time do Bahia. Acho que se explorar ali reforços, eu não sei também se contratou pra cacete defensivamente, né? Sistema defensivo do Bahia, mas acho que era uma das partes carentes do elenco, né? Meio pra frente tem muita opção, muita peça, meio pra trás não tinha tanto. Vou até ver aqui. Mas não tenho dúvida alguma que o Bahia vai figurar na parte de cima da tabela. O time que segue mantendo o investimento não tem previsão de parar, né? Não tem previsão de queda. Olha que o Bahia que jogou contra o Vitória hoje não foi o titular, né? Praticamente titular. Pô, cara, acho que não, mano. Foi? Foi. Ronaldo. Aqui é o Roman Gomes, lateral direito. Aí veio de Gabriel Xavier, Canu e Igor Borducci. Caio Alexandre, Cauli, Rodrigo Nestor, Eric, Ademir e Juan Pablo. O Del entrou no lugar do... Ué, cadê o Del? Tá errado aqui a escalação. Esse é o reserva? O Jean Lucas não jogou, Everton Ribeiro não jogou. O William José entrou no segundo tempo. O Juba não jogou. Foi um Bahia misto, né? O lugar do Juan alisou no primeiro tempo, então foi isso. O Del entrou no lugar do Juan Pablo. Entendi. É isso mesmo, entrou aos 12 do primeiro tempo, o Del. Tá certo. Então o Bahia que foi mistão. E mesmo assim é forte, mano. Time forte, tem um elenco caprichado agora, com mais opções. Ainda sigo com a mesma opinião que do meio pra trás, eu acho que o Bahia podia fazer um investimento um pouquinho maior, trazer uns jogadores um pouquinho mais afirmados, assim, um pouquinho mais consolidados no futebol brasileiro, mas talvez não seja nem a intenção da SAF do Bahia, né? É trazer jovens que têm potencial de revenda também, vamos ver. Botafogo, tá aí, cara. O Botafogo que, apesar dos pesares, na minha modesta opinião, segue sendo um time forte e completo e tem um fator que é muito impactante no campeonato, por mais que não percebam. Ele é um fator silencioso, que é o seguinte: o Botafogo é muito forte dentro de casa, cara. No tapetinho lá, o Botafogo adaptado àquele sistema de jogo, um jogo mais rápido, no gramado sintético, porque querendo ou não, muda a velocidade do jogo pra cacete. O Botafogo é muito forte ali. Então o Botafogo, ele não passa sufoco porque ele consegue vencer a maioria dos jogos em casa. E tendo um time que, se conseguir entrar todo mundo em campo, sem problemas físicos, e o treinador lá, o Anselmi, conseguir acertar um pouquinho a casa, apesar da crise interna, da falta de dinheiro do John Textor, da injeção de dinheiro dele, né? E da saída de alguns jogadores importantes, como o Marlon Freitas e o Savarino, o Botafogo ainda é um time forte pra cacete, cara. Assim, tem um sistema defensivo que, óbvio, né? Sem as lesões, e volta e meia o Botafogo entra com a zaga com Newton e Marçal. Aí é complicado demais, mas se jogar o Barbosa, se tiver o retorno do angolano lá, do Bastos, tem o David Ricardo, enfim, o Botafogo é um time bom, mano. É um time bom. Gosto do Botafogo e acho que tem o Caio Pantaleão também, é verdade, tinha esquecido dele. Então, é um time forte, mano. Óbvio que alguns jogadores precisam render mais, como o Arthur Cabral, como o próprio Arthur. Tem o Montoro, que é uma joia, tá em desenvolvimento. O Santos Rodrigues precisa mostrar mais, mas tá bem. O Danilo, pra mim, é um jogadoraço mesmo, ali no meio campo. Então, gosto do Botafogo, apesar da crise, é um time que não passa sufoco nenhum. E eu colocaria hoje aqui, podendo subir pra cá, mas vou colocar aqui, mas pode ser que eu coloque aqui, beleza? Briga por Libertadores, talvez G5. Vamos ver, dependendo dos times que eu colocar na frente, eu vou pensar ainda direitinho, mas vejo Botafogo por aqui, sim. David Carlos saiu pro Torino? Não sabia. Informação aí. Red Bull Bragantino. Cara, pra mim é um tradicional meio de tabela também, né? É um time que, com todo respeito, não fede nem cheira. É um time que passa despercebido pelo campeonato também. Por vezes você fala assim, putz, será que vai cair? Não.
vai lá e ganha as partidas que tem que ganhar e fica no meio da tabela. Então, tem investimento, mas investimento de jogadores jovens também, que tem potencial de revenda, que já é gestão Red Bull, né? Acho que, enfim, é um time que não joga com pressão, isso conta a favor também, né? O Bragantino ele nunca tá com o cu na seringa, porque nunca tem a pressão do torcedor por desempenho. O Bragantino, o que ele entregar, a torcida vai assimilar, porque faz parte, tá ligado? Faz parte. Então, assim, não tem aquela crise no meio de campeonato, não tem nada, mano. Os caras jogam tranquilos e tem tempo pra trabalhar o treinador. Então, é um campeonato que dificilmente é conturbado do Bragantino. E acho que esse vai ser mais um. No Paulistão, começo de ano do Bragantino, é até que bom, né? É até que bom. É o terceiro colocado do Paulistão. São 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Não perdeu ainda no ano. Então, acho um tranquilo meio de tabela Bragantino. Que pode ser que, no fim das contas, varie pra cima ou pra baixo. Mas é por aqui que o Bragantino vai ficar. Acho que não foge muito disso, não. Chapecoense. Mesmo papo do Atlético Paranaense com um pouquinho mais de peso, né? Porque o Atlético Paranaense ainda é um time de mais expressão que a Chape. A Chape entra no Brasileiro com total foco em tentar permanecer. E vai ser uma missão muito difícil, né, mano? Missão muito difícil, porque a gente sabe que a diferença de investimento da Chape pro resto é muito grande. Mas a Chape também conta com o fator casa, que lá eles são complicados também, né? É um estádio que é um caldeirãozinho lá na Arena Condá, eles utilizam disso, legal. Mas individualmente não é um time que empolga. É um time que vai ter muito trabalho e vai ter que contar muito com uma organização para conseguir fazer frente e competir na Série A do Brasileiro, tá ligado? Então, acho que é mais um campeonato de briga ali na parte de baixo da tabela para não cair. Fez os 45 pontos. Porra, olha pro céu, agradece. E o que vier a partir disso aí é lucro. A Chapecoense entrou em campo hoje contra o Joinville e ganhou de 6-0. O time foi Léo Vieira, o goleiro da Chapecoense. Uma trinca, um trio de zaga formado por Victor Caetano, Eduardo Doma e o zagueiro João Paulo. Uma linha de 5 no meio campo que tem Marcos Vinícius pelo lado direito, com um ala lateral direito, o Carvalheira, o Camilo, o Ítalo e o Clar. Na frente, Giovanni Augusto, aquele mesmo que passou por Corinthians, por Galo, por Vasco e entre outros times, Guarani, e o atacante Marcinho. Esse é o time que a Chapecoense mandou a campo hoje. Ainda tem o Igor Meritão aqui, tem o Jean Carlos, aquele, né? Canhotinho, ex-náutico, passou por outros times também do futebol nordestino. Juventude, tem o João Vitor aqui também, entre outras opções aqui no banco de reservas da Chapecoense. Mas vai ser um ano bem difícil, né, pra Chapecoense. Bem difícil, como eu falei. Cadê o Bolazzi? Não tava aqui à disposição hoje, não. Não tava aqui à disposição. Tem o Enio também aqui, né, no elenco da Chapecoense, aparentemente. Não entrou hoje, mas tá aqui. Acabei de ver o banco de reservas aqui, né. Enio tá por aqui também. Ailson, Perrotti. Mas não terá vida fácil Chapecoense. Quando a gente fala aqui, quando a gente brinca dos times de principal investimento, né, pra não ser desonesto com ninguém, mano, mesmo quando esses times estão mal, cara, ainda existe uma diferença lá muito grande, cara, em relação a poder individual, técnico dos times que tem mais dinheiro, né, mais expressão. É difícil, mano. Competição é muito desleal, cara. Óbvio que o brasileiro não é assim, preto no branco, pô, começou o campeonato, quem investiu menos cai, quem investiu mais ganha. Não é assim. Mas, num geral, a regra tende a seguir um pouco por esse lado, tá ligado? Existem as exceções, evidentemente, como o Mirassol no passado, mas foge muito disso não. Corinthians! Salve o Corinthians, né, cara? Corinthians, ele vem por um campeonato... O Corinthians esse ano ele vai ter 4 competições pra disputar, correto? Se contar o Paulista, né? Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vai ter que alternar esse elenco. Vai depender de qual vai ser o foco do Corinthians nesse campeonato. Se ele vai investir no Campeonato Brasileiro, ou se ele vai investir nas Copas, como ele tradicionalmente faz também, né? Valoriza a Copa do Brasil, a Libertadores. Então, tem que entender como é que vai ser esse Corinthians, né? Eu falei do Bahia também. O Bahia é outro time que disputa 3, 4, né? Bahia também tá na Libertadores, Botafogo, mesma coisa. Então, a gente vai entender ao longo do campeonato, ainda mais com o campeonato começando cedo, quanto de investimento esses times vão fazer no Campeonato Brasileiro, ligado? Porque talvez quem não esteja nas competições sul-americanas invista mais e leve vantagem no começo do campeonato. Depois equilibra, né? Depois equilibra. Mas eu colocaria o Corinthians aqui na briga por Libertadores hoje, levando em consideração isso. Eu acho que o time titular do Corinthians completo é forte pra cacete e em casa eles são muito fortes, cara. Não tem o que fazer. O Corinthians em casa é muito forte, muito difícil ser batido, costuma pontuar muito. E o Corinthians fora de casa é um time que leva a torcer pra todos os cantos do Brasil. Então nunca tá sozinho, né? Vale lembrar. Time de torcida nacional. Então vai jogar em qualquer canto do Brasil. Tem Corinthians lá a rodo torcendo. Gosto do time titular do Corinthians. Tem boas peças. Jogadores que decidem jogo, desequilibram o jogo. Tem que entender agora como é que vai ser essa prioridade do Corinthians no ano. Se vai ser Brasileirão, se vão ser as competições de Copa. Dito isso, acho que figura na parte de cima da tabela. Sem muito problema o Corinthians. Coxa, tá junto, né? Tá junto o Coritiba aqui do Atlético Paranaense, do Chapecoense. Eu acho que o Coritiba, por ter subido o campeão, e acho também, se eu não me engano, que fez um pouquinho mais de investimento que os outros, que os demais
para essa Série A, ele, assim, ele vai brigar para não cair, para permanecer, mas ele tem um pouquinho mais de condição de realizar isso, né? Coritiba, eu até vi aqui o time do Coritiba que venceu o CAP, o clássico, por 1-0. É Pedro Morisco no gol, Tinga, ex-Fortaleza, Maicon God of Zaga, o zagueiro pela direita, Thiago e Bruno Melo. Depois uma linha de 5, né, no 3-5-1 com Lavega. Lavega foi um jogador que o Vasco sondou, o Fluminense trouxe, não jogou pelo Fluminense, foi pro Coritiba agora. Acho que é um canhotinho argentino, veio o futebol argentino, ou uruguaio, sei lá, paraguaio, enfim. Josué, camisa 10, que veio da Série B, fez uma boa Série B, o Josué. Sebastião Gomes também veio da Série B. William Oliveira, volante, pegador, né? Lucas Ronier, é isso? Lucas Ronier e o atacante Pedro Rocha, o artilheiro da Série B do ano passado. Então, assim, investiu o Coritiba, tá ligado? Investiu, mas ainda é um time que vai ter como foco principal permanecer. Apesar do investimento, é um time que olha pro começo do campeonato, e aí eu acho que vale o Coritiba ter a mesma atenção que, por exemplo, o Ceará teve ano passado, mas teve uma reta final muito ruim, que é tentar fazer o máximo de pontos no começo do campeonato, onde outros times estão priorizando outras competições. Tem reta final de estadual, tem começo de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, assim, quanto mais o Coritiba conseguir fazer pontos no começo do Brasileirão, em que os times estão ainda alternando jogadores de time titular, misto aqui, reserva ali, não sei o quê, não leva tão a sério aqui, não leva tão a sério ali, mano, pontua. Vai fazendo gordura, porque depois vai ser muito importante quando vier todo mundo à Vera. Então, Breno Lopes e Keno também, olha aí. O Keno saiu do Fluminense mesmo, oficial, não sabia não. Ó, o Coritiba também apresentou aqui, ó, nesse jogo aqui contra o CAP, tem um Fernando Sobral no meio campo que entrou no segundo tempo, tem o Fabinho, tem o João Almeida, Jaci Maranhão, Vini Paulista, Pedro Rangel, Rodrigo Moledo, zagueiro, aquele ex-Inter tá aqui também no elenco. Outros jogadores eu não conheço tanto, mas dos times que subiram, acho que o Coxa é o que tem mais condição, né, mano? De permanecer e de brigar por essa permanência. Quem sabe vislumbrar uma vaga na Sul-Americana, uma posição mais tranquila, se livrar mais cedo do rebaixamento. Mas acho que a expectativa inicial é essa, permanecer. E acho que todo torcedor do Coxa tá fechado com isso, né? Se permanecer, tá entregue. Vamos tentar a manutenção disso ano após ano pra melhorar. Então, tá aí. Cruzeiro. Cara, eu sigo com a mesma opinião que eu tenho ano passado, tá? Que ano passado muita gente ficou infeliz e revoltada comigo. Tudo bem, faz parte, cada um tem a sua opinião pra isso, né? Pra a gente divergir, eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Eu sigo achando que a disputa do título brasileiro é Flamengo e Flamengo. Flamengo, se errar muito, se fizer muita besteira, ele perde. Mas vou colocar o Cruzeiro aqui. Vou colocar o Cruzeiro e vou colocar o Palmeiras também. No geral, eu acho que o Flamengo, ele tem mais elenco que os demais, tem mais investimento que os demais, tem mais condição de disputar mais competições do que os outros. E de dar atenção a todas elas, rodando esse elenco. Mas o Cruzeiro fez um investimento, bem grande essa temporada. Trouxe o Gerson, foi gastando 200 e tantos milhões. Manutenção do Caio Jorge. É um elenco que já foi bem no ano passado, só se fortaleceu. Então é justo botar o Cruzeiro por aqui. Vai brigar, apesar de que eu acho que no fim das contas, para ganhar é só se o Flamengo fizer muita besteira no meio do caminho. Porque o Flamengo é melhor que os outros. Então vou deixar o Cruzeiro aqui na disputa por título, porque é mais do que justo, né? Acho que é o campeonato do Cruzeiro. Ele começa o campeonato brigando. O Cruzeirense quer brigar. Se ele vai conseguir, ninguém sabe, mas ele quer brigar. Então, esse é o campeonato do Cruzeiro. Delalan vão te chamar de falso vascaíno? Não tem problema, pra mim é elogio. Se as pessoas acham que eu não tô dando minha opinião de forma enviesada, pra mim é ótimo, eu gosto disso. Eu prefiro ser, sim, imparcial. Eu sou imparcial, comentando o futebol. Por mais que eu brinque aqui pra cacete, eu prefiro ser imparcial, porque eu sempre fui. Pra mim é elogio. Não esperem que eu vá aqui falar o que a minha torcida quer escutar, porque eu não vou falar. Eu vou falar o que eu acho, entendeu? Se eu falasse que o Vasco não quer escutar, eu vou colocar o Vasco aqui, ó. E eu não vou colocar, beleza? Fluminense. Cara, o Fluminense, ele vem, acho que por mais que tenha tido a saída do Thiago Silva na temporada passada, né, que o Maga Show tá aí no chat, é um impacto monumental no sistema defensivo do Fluminense. Eu acho que o Fluminense, ele tem conseguido ser competitivo com os Beldia, bem competitivo. É um time que tem tranquilidade pra rodar esse elenco um pouquinho, por mais que faltem algumas peças ainda. Vai trazer um atacante pro lugar do Everaldo. Manteve o Serna no seu elenco titular, porque o Serna tinha o interesse do Boca Juniors ali quando o Boca perdeu o Nestroça. Mas eu acho o Fluminense forte, mano. É um time forte que no Brasil não vai passar nem perto de ter sufoco. E acho que é um time que briga aqui, honestamente. Briga aqui. O Fluminense é forte, mano. É forte. Forte e legal. Falta um zagueiro, faltam 9, mas vão contratar. Pelo menos essa é a expectativa. Então, eu deixaria o Fluminense no G5 ou no G8, dependendo do que eu colocar aqui, do que vier pela frente. Eu acho que é G5 até o Fluminense. Então, um pouquinho à frente do Botafogo, um pouquinho à frente do Corinthians, nessa disputa por um campeonato de 38 rodadas em que o Fluminense tende a dar uma atenção maior, além da Libertadores e da Copa do Brasil. O Fluminense é forte, mano. É forte. Tem os seus problemas, como todos os times têm, mas mesmo assim ele consegue jogar um futebol competitivo, tá ligado? Ele consegue competir. Competir bem.
Dificilmente passa por uma crise de muitos jogos sem vencer, derrotas e derrotas e derrotas consecutivas. Sempre consegue dar um jeito. O Zubeldia tá pegando a mão do elenco. Ano passado ele foi muito bem na reta final do Brasileirão, perdeu pro Vasco, mas depois ganhou acho que 8 jogos seguidos em casa, ou 7 jogos seguidos em casa. Então, na Copa do Brasil foi mal, mas aí também bota na conta do Vascão, né, o Magachou. Mas o Fluminense é um time que se manteve forte, perdeu o Thiago Silva, mas trouxe o Gemes. E vai trazer mais alguém, eu acho, né? Tem expectativa do Nino, não sabe traz o Nino ou não traz. Eu acho que só o Gemes não é o suficiente, mas precisa de mais um zagueiro, precisa de um camisa 9, e aí começa a vislumbrar uma temporada mais tranquila pelas principais brigas que ele vai ter no ano, né? Então, ainda tem essa possibilidade aí, esse sonho do Arias, vai ser difícil, tem concorrência do Palmeiras, de outros times, mas assim, o Fluminense acho que tem dinheiro em caixa pra fazer mais uns 2 investimentos. Agora, quais vão ser, a gente não sabe. O torcedor do Fluminense espera que sejam positivos. Não sabemos. Mas, hoje, eu acho que é um time que se consolida nessa briga por G5, sem passar muito sufoco, passar muito distante daqui. Grêmio e Inter, cara. Difícil, hein, mano? Difícil porque existia uma expectativa em torno desse Grêmio maior do que a realidade se mostrou nesse jogo contra o Inter, mas é muito cedo pra cravar alguma coisa. Pode ser que esse Grêmio engrene e que faça o que se espera, o que a torcida espera que ele faça. Mas, num geral, eu acho que a expectativa tá acima da realidade. Pode ser que o Grêmio jogue tudo isso? Pode, evidentemente. Luiz Castro é um excelente treinador. E se provou aqui no Brasil pra cacete. Mas eu não colocaria o Grêmio no G5 como muitos gremistas acham que vai ser o torcem pra que seja. Eu colocaria o Grêmio aqui. Essa briga por Liberta pode ser e flutuando pro meio de tabela. É um time que ainda não é confiável, tá ligado? Não é confiável, porque, querendo ou não, cara, ainda tem muito pouco pra se analisar, entendeu? Tem muito pouco pra se analisar. O Grêmio ainda é um time que vai estar em construção com o Luiz Castro agora. Em construção. Então pode ser que ele engrene, pode ser que não. E acho que a inconstância e a instabilidade vai fazer parte desse começo de campeonato, começo de temporada do Grêmio. Até achar esses 11 titulares, até achar o formato ideal de jogo com o time. Acho que tem problemas defensivos ainda. Não acho que é uma zaga, um sistema defensivo equilibrado. É meio peneirão ainda, o Grêmio ainda sofre defensivamente, por mais que tenha um Carlos Vinícius muito bem no comando do ataque, que tenha trazido o jovem enamorado, nem tem um jovem assim, né, 27 anos, tem o Amuso, tem o William, tem o TT agora, o Arthur é um jogadoraço no meio campo, beleza, mas acho que falta defensivamente pro Grêmio ainda, para ser um time mais confiável, um time mais sólido. Vamos ver o que ele vai fazer, se vai fazer alguma coisa no mercado ainda, e se o Luiz Castro vai ajeitar a casa. No geral, eu coloco o Grêmio aqui, pode ser que o Grêmio seja isso aqui, mas vou colocar aqui a princípio, beleza? O Inter eu coloco, por mais que tenha acontecido a vitória hoje, tá? Eu acho que eu espero um pouco mais do Grêmio do que do Inter nesse ano, honestamente. O Inter amassou o Grêmio hoje. Amassou. O Inter passou por cima do Grêmio, mereceu vencer e poderia ter feito mais gols do que fez. Mas o jogo de hoje não vai ser o retrato do ano, então não deveria ser tratado como isso, né? Pode ser que seja? Pode ser, tudo pode acontecer. Mas acho que a projeção não deveria ser impactada totalmente pelo jogo de hoje, por isso botar o Inter aqui, ou o Inter aqui. Eu acho que o campeonato do Inter hoje, pelos reforços que trouxe, e pela expectativa que se cria ao redor desse elenco depois do ano passado, que foi bem complicado, é um meio de tabela, e o que vier, além disso, vai ser fruto de um bom trabalho do Pesolano, que pode acontecer, beleza? Mas não é também como se fosse um timaço que o Inter tem à sua disposição. Acho que tem alguns setores que podem ser reforçados ainda, e o ano é longo, né? O ano é longo pro Internacional. Ano de reformulação, acho que é isso, assim. Acho que é isso. Então, eu vou deixar aqui o Inter no meio de tabela. Eu gostaria muito de botar isso aqui, mas vai faltar o time aqui, né? Pra mim, os dois estão juntos aqui. Mas eu vou botar o Grêmio um pouquinho pra cima, porque talvez individualmente tenha... não sei também. O Inter tem o Alan Patrick, que é foda. O Grêmio tem o Carlos Vinícius, que eu gosto muito. Os dois vão gerar muito gol. É difícil isso aqui, mano. Tá quase todo mundo junto. Acho que a verdade é essa. É difícil, é difícil. É difícil. Eu tô quase colocando todo mundo no bolo do meio de tabela. Como o blocão dos equilibrados, tá ligado? Que vai entrar mais gente aqui, inclusive. Vai ser o blocão dos equilibrados aqui. Tá a cara disso, rapaziada. Tá a cara disso. Vou deixar aqui. Depois eu vejo se eu subo alguém, se vai subir o Grêmio, se vai subir outro time, mas enfim. Mirassol. A grande surpresa do ano passado. Cara, o Mirassol ele vai ter pela primeira vez um ano letivo. Um ano em que ele vai ter 4 competições pra disputar ao mesmo tempo. No ano passado, o Mirassol foi o time que mais descansou no ano. O Mirassol ele teve o maior intervalo entre jogos dentre os 20 times do Brasileirão.
Ou seja, conseguiu ter mais tempo para trabalhar, mais tempo para descansar, mais tempo para ter seus principais jogadores em campo todos os jogos. Então o Mirassol esse ano ele não vai conseguir contar com isso, porque ele tem a Libertadores, tem o Paulistão ainda, tem Copa do Brasil e tem o Brasileiro. Então o Mirassol, se cai na Libertadores, pode ir para a Sul-Americana. Então o Mirassol ele vai ter que rodar bastante esse elenco, perdeu alguns jogadores importantes, perdeu o Danielzinho pro São Paulo, Chico da Costa foi pro Cruzeiro, o Gêmeos foi pro Fluminense. Então tem jogadores novos ao seu dispor, trouxe o Eduardo, trouxe o Galdino, trouxe mais um ou outro boneco que eu vou esquecer agora, mas que conseguiram dar uma incrementada no elenco, mas ao mesmo tempo, eu não acho que o Mirassol vem mais forte do que estava no passado, pelo contrário. E acho que ano passado foi um ano de exceção, não de regra. Então colocaria o Mirassol pra cá, meio de tabela. E repito, o que vier a partir disso aqui é lucro, tá ligado? De novo, o que vier pro Mirassol do meio de tabela é lucro. Ano passado ele começou o ano brigando pra não cair, ele foi ao G4, ótimo, ano de exceção. Não acho que isso vai ser regra. O trabalho do Guanais, se o Guanais conseguir colocar o Mirassol de novo no G5, seleção brasileira nele. Saiu o Carlo Ancelotti depois da Copa do Mundo, Guanais na seleção, porque aí é um gênio, perfeito? Se ele consegue botar esse elenco do Mirassol de novo no G5, no Brasileirão, agora com 4 competições ao mesmo tempo, seleção nele, porque o maluco é um gênio, tá ligado? Porque o Mirassol, em relação a elenco, a potencial individual, ele não tá à frente dos 12, dos 13, dos 14 times do Brasil. Agora, pode ser que o futebol jogado esteja assim à frente como esteve ano passado. Resta saber como é que vai ser esse ano. É difícil prever. Não acho que vai brigar pra não cair, porque eu acho que tem times piores que o Mirassol. Mas é um time que talvez flutue no meio da tabela ali, pra cima e pra baixo, tendo dificuldade pra lidar com o calendário. Essa é a minha avaliação do Mirassol, perfeito? Pode ser que ele chegue pra cá, como pode ser que ele fique por aqui no fim de brasileiro, esteja disputando ali posições mais complicadas. Beleza? Palmeiras. Tem muito mistério também, galera. O Palmeiras, mesmo quando vai mal, briga pra ser campeão, né? Repito, acho o Flamengo melhor do que Cruzeiro e Palmeiras. Sigo com a mesma opinião. O Flamengo é melhor que Cruzeiro e Palmeiras. Porém, o Palmeiras, mesmo com seus problemas, mesmo com muitas críticas ao Abel Ferreira, tem um elenco, que é melhor do que a grande maioria dos times do Brasil. Só deve perder pro Flamengo. E com o Cruzeiro é equilibrado essa relação de elenco, time titular e banco de reservas, opções no elenco. Mas não tem muito o que falar diferente do que briga para ser campeão. Acho que briga em inferioridade aos seus rivais. Eu acho o Cruzeiro mais forte que o Palmeiras hoje pro Campeonato Brasileiro. Eu acho o Flamengo bem mais forte que os dois. Mas o Palmeiras tá ali e vai brigar. E se o Flamengo demole, o Palmeiras vai botar a liderança. Cruzeiro também. Porque o Palmeiras é chato, mano. Ele conquista os pontos na marra. É que ele, às vezes, não vai jogar bem, vai ser um jogo meio feio, não sei o quê. Bum. 1x0 Palmeiras, 2x1 Palmeiras, 3x2 Palmeiras. E em casa também é forte pra cacete lá no Allianz Parque, né? Então, Palmeiras acho que briga novamente pra ser campeão. Mesmo em tempos de crise, Palmeiras se mantém no topo do futebol brasileiro, né? A diferença de investimento é grande e estrutura também. Palmeiras vai estar por ali, apesar das críticas a Abel e seu futebol pouco, como é que eu posso dizer? Envolvente, né? Pouco envolvente, futebol de Abel Ferreira. Pouco inspirador, né? Remo que subiu, numa festa danada, né, cara? Perdeu alguns jogadores interessantes, trouxe outros. Vou trazer aqui o time do Remo pra vocês terem referência. Tô trazendo os 4 que caíram, mas alguns que a gente não tem acompanhado tanto, né? Mas os 4 que subiram, perdão. Mas o Remo, ele vem pra fazer um campeonato depois de muito tempo longe da Série A, que é um campeonato de tentar permanecer, assim, mais uma vez, né? Eu falo a mesma coisa que eu falei pra Coritiba, Atlético Paranaense e Chapecoense. Se o Remo conseguir se manter na Série do Brasileiro, que vier a partir disso aí é festa, tá ligado? Fez os 45, comemora, sorri, festa em Belém do Pará. Porque vai ter conseguido algo distante da sua realidade, né? Remo acabou de contratar o Zé Wellison, volante. Bom jogador, tá? Bom jogador, gosto dele. Zé Wellison. Trouxe Iago Pikachu, um Mr. Gol importante. Legal. Tem Aleph Manga também. Ó, Igor Vinhas, no Remo, acho que é isso, né? É isso mesmo. Igor Vinhas, Marcelinho, Marlon, Kaique Almeida, Cantígio, Patrick de Paula, Freitas, Dodô, Diego Hernandes, Patrick e Eduardo Melo. No banco tem Marrone, no banco tem Aleph Manga, no banco tem Iago Pikachu, tem Jaderson, tem Panás Giotes, tem João Pedro, tem Zé Ricardo, trouxe o Zé Wellison, tem Jorge, ex-Flamengo, Thalisson, Marcelo Rangel e companhia. Cara, assim, alguns jogadores até acostumados com o Série A do Brasileirão, né? Honestamente. É um time de renegados, exatamente, Magachu. Alguns jogadores acostumados com Série A de Brasileirão. É óbvio, né? Não acostumados com briga por principais posições. Porém, com experiência em Série A de Brasileirão. Acostumados com jogos importantes, pelo menos. Então, assim, é um Remo que vai tentar sobreviver, cara. Vai tentar sobreviver. Não sabemos se vai conseguir,
mas eu tenho convicção que o Mangueirão vai estar lotado, jogo sim, jogo também, para receber o Remo, porque a torcida vai estar, mano, absolutamente fascinada pela possibilidade de ver o Remo novamente na Série A do Brasileiro. Então, será um time que vai tentar fazer do jogo dentro de casa, né, uma fortaleza para se manter na Série A. Mas a briga é lá embaixo, né? A briga é lá embaixo, assim como coloquei Coritiba, Atlético Paranaense e Chapecoense. Santos sempre Santos. E aí? Pergunto a vocês. Santos sempre Santos. E aí? É porque a gente vai ficar muito confortável. É porque, ó, eu vou ser sincero, tá? Eu poderia ficar muito confortável nisso aqui. Mas eu acho que eu tenho que me comprometer um pouquinho mais, tá ligado? Eu podia fazer isso aqui agora, entendeu? Mas eu deveria me comprometer um pouquinho mais. Porque no fim das contas, no fundo, eu acho que o campeonato dos times em expectativa antes de começar é esse aqui, tá ligado? Temos o Santos, eu acho que tá de mãos dadas com o São Paulo, que tá junto com o Vascão, que tá junto com o Inter, que tá junto com o Galo, que tá junto com o Grêmio, que tá junto com o Mirassol, que tá junto com o Bragantino. São times aqui, ó, que honestamente, todos eles vão passar por um momento de instabilidade, sequência de derrotas, sequência de vitórias e no fim das contas vão variar tanto pra cima e pra baixo, vão ficar ali, ó, no meio termo, tá ligado? Porque são times que, porra, não transmitem confiança e solidez. Não transmitem isso, tá ligado? Então, existe um equilíbrio muito grande. Porque, honestamente, cara, tecnicamente, em relação a poder individual, tem 3 times ressaltados. Acho que todos concordam. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Todos os outros daqui, ó, do G5 pra cá, se você coloca num confronto, porra, de mata-mata ou num jogo ida e volta de brasileiro, honestamente, cara, tudo pode acontecer entre eles. Do Bahia ao São Paulo. Tudo pode acontecer, bicho. Óbvio que uns são melhores que os outros? Evidentemente que sim. Uns têm peças melhores que os outros? Óbvio. Uns vão passar por momentos melhores que os outros? Também. Vão ter fases no Brasileirão. Mas, num geral, são times que moram dentro do mesmo universo, tá ligado? Mesmo universo. Só que, porra, eu acho que o Bahia hoje tem uma expectativa melhor do que a do São Paulo. O Fluminense também. Faz parte. Começa assim. Pode ser que no meio do campeonato mude isso. Alguém daqui ressalte, alguém daqui vá muito mal e brigue aqui embaixo. Alguém daqui não vá tão bem, foque em competições de Copa e caia pra meio de tabela. Pode acontecer. Mas no fim das contas, cara, é todo mundo muito junto aqui, tá ligado? Esse blocão Bahia a São Paulo é muito, muito, muito equilibrado. Todos os times têm algum problema cristalino, alguma posição que é um problema, algum setor que é um problema e algum setor muito produtivo, tá ligado? Acho que todos têm. Todos têm. Coisas muito boas e coisas muito ruins. Tem do Bahia ao São Paulo, tá ligado? Então, é foda. Mas se a gente quiser se comprometer um pouquinho mais, a gente vai ter que empurrar alguém aqui pra cima. Pra baixo é complicado, mano. Eu não acho que nenhum desses times aqui vai brigar pra não cair. No fundo do meu coração. Até vai brigar, tá? Porque o 14º colocado brasileiro briga pra não cair, correto? O 15º, perdão. O 15º briga pra não cair. Até porque pode ser que algum desses times aqui ressalte, né? Vá bem. Mas, assim, vamos lá. Vamos falar do Santos primeiro. Vamos lá. Não consigo nem botar o Vasco mais pra cá. Vou botar o Vasco aqui depois. Fala do Santos primeiro. Cara, Santos, né? Trouxe Gabigol. Manutenção do Neymar. É um time que ainda vive altos e baixos. Acho que o santista concorda comigo. É um time que ainda tem no seu sistema defensivo uma incógnita, assim. É um time que é vulnerável pra cacete. Apesar de conseguir produzir ofensivamente, ainda mais com o Neymar voltando e conseguindo jogar, acho que isso vai acontecer com o Roleiser, com o próprio Gabigol, que eu acho que vai entregar gols ao Santos esse ano. Gosto do Barreal como opção também, mas enfim. Eu acho que do meio pra trás o Santos tem problemas, o Santos é vulnerável e o Santos também tem um bastidor, né, cara? Uma torcida exigente e um bastidor que pode pegar fogo a qualquer momento, né? Até pelos holofotes que tem o Santos ali dentro do seu próprio elenco. Pelo Neymar, pelo Gabigol. Então, assim, uma sequência negativa do Santos resvala em alguém e resvala em problema, em bomba, em problema com respostas à torcida, à imprensa. Eu acho que o entorno do Santos pode em algum momento explodir. Como outros times de expressão de torcida podem acontecer a mesma coisa. Então, é difícil, cara. Eu acho que o Santos... O Gabigol faz uma boa temporada, que a gente falou, mas assim, o santista tem que olhar com muita atenção os movimentos de Alexandre Matos, cara, porque já falei sobre isso aqui, é um cara que no Vasco foi extremamente problemático, é um cara que gosta de fazer contratação pra jogar pra torcida, gastando muito e não se importando com a saúde financeira do time que ele tá ali. Ele deixa a dívida pra quem vier depois dele e foda-se. Ele quer contratar pra trazer pro portfólio dele, ó, trouxe tal cara. É isso que ele gosta, chamar atenção. Então ele não tá se importando em pagar muito caro num cara que não vale isso tudo. Ele tá se importando em trazer, em falar que trouxe.
tá ligado? Então tem que olhar com muito cuidado aí o Alexandre Matos, porque ele pode ser prejudicial pro Santos a longo prazo, médio e longo prazo, assim. E pode ser que o Santos não consiga os reforços que ele precisa, e sim o que o Matos quer. Então, acho difícil, assim. Eu acho que desses times aqui, que eu coloquei no meio de tabela, eu vejo hoje... É foda falar do Mirassol e do Bragantino, porque tecnicamente, individualmente, eles têm menos do que o Santos e São Paulo. Eu acho isso, tá? Mas eu acho que eles têm um ambiente mais saudável pra trabalhar sem preocupação e sem pressão, entendeu? Então, assim, por exemplo, tecnicamente, individualmente, eu acho o Bragantino mais fraco que o São Paulo e que o Santos também. Mirassol também, mas o Bragantino tem mais tranquilidade pra trabalhar, entendeu? Então, por isso que eu não acho que o Bragantino ele começa o campeonato mais preocupado que o Santista e que o São Paulino. Eu acho que todos os times aqui que têm um bastidor complicado, que tem que dar uma resposta ao torcedor, eles tendem a passar mais dificuldade, tá ligado? Por mais que individualmente eles tenham mais reposições. Mas se eu pudesse apontar um time desses aqui que pode ser que flutue um pouquinho mais pra baixo, hoje eu estaria com Santos ou São Paulo. Hoje. Não por poder de investimento e por qualidade individual, mas porque o bastidor pode ser um algo a mais, tá ligado? Um algo a mais. Mas ao mesmo tempo, acho que eles estão acima desses 5 aqui, e bem acima. Isso que é difícil, tá ligado? Eu olho pra Coritiba, Atlético Paranaense, Remo, Chapecoense e Vitória, eu acho que o Santos tá acima desses times e não tá pouco, não. O São Paulo também, tá ligado? São Paulo também. Então é difícil, bicho. É difícil a avaliação. A vontade é ficar em cima do muro, mas é bem difícil assim, mano. Porque se eu ficar assim, eu tô muito confortável, tá ligado? Por exemplo, o Vasco. Eu já falei aqui, cara. O Vasco, eu sou vascaíno. Não tô aqui pra falar o que o torcedor do Vasco quer escutar. Como nunca estive. Dou minha opinião aqui, doa quem doer. E valeu. O Vasco tem problemas? Tem. Eu acho que o problema do Vasco passa muito em relação ao seu próprio treinador, que não consegue fazer do Vasco um time constante, um time que é equilibrado a longo prazo. O Vasco ele vai variar, o Vasco vai fazer partidas exuberantes e partidas horrorosas. Então o Vasco ele vai golear e vai ser goleado nesse brasileiro. Evidentemente, ele vai golear 1, 2, 3 times e vai ser goleado por um que fala assim, cara, que porra é essa? O Vasco foi espancado, e aí? É isso? O Diniz é um pouco disso também. Então, o Vasco, na minha opinião, ele tem um time titular bom, e tem problemas no seu elenco. Ele já tem problemas no titular também, porque honestamente, hoje, você não pode contar com o Lucas Piton como um bom jogador, porque ele não é mais, e o Paulo Henrique tá passando longe de ser um bom lateral hoje. Então o Vasco tem 2 problemas no seu elenco hoje titular. Assim, óbvio, a gente tá dependendo da estreia do Brenner como atacante, que eu tô com uma expectativa razoável em cima dele. Acho que faz sentido pelo estilo de jogo de Diniz. Já deu certo com o Diniz do São Paulo. Espero que dê no Vasco também. E tem o Inestrosa, que eu acho que é uma baita contratação pro lado de campo, que vai dar ao Vasco velocidade e força física e saúde. Porque o Vasco ele teve muitos problemas ao longo do último ano. Esse início de ano também, que o Vasco é um time sem saúde, um time lento. Um time que perde fisicamente pros seus rivais. E acho que o Vasco tem o Andrés Gomes, que é muito bom jogador. Acho que já tá provado aqui no Brasil. Vocês já viram ele jogar e já perceberam isso. E ter o Inestrosa, eu acho que o Vasco vai ter saúde pra competir. E vai deixar que o time seja um pouco mais equilibrado nesse sentido. Vai ter saúde por um lado, saúde pelo outro. O Coutinho vai ser o jogador que vai ter a técnica e não vai ter a saúde no meio campo. Então vai ter o Barros competindo, vai ter o Thiago Mendes competindo. E vai ter o Brenner, que também tem saúde, né? O Vasco ano passado tinha o Ryan, por vezes teve o Vegete. Vegete, Nuno Moreira e Coutinho era muito complicado, porque é um time muito lento, muito óbvio, né? Muito previsível. Então, acho que o Nuno Moreira hoje vai ser uma alternância ao Felipe Coutinho, vai ser uma reposição. Eu acho que começa o ano desse jeito. E acho que o Vasco vai ser um time mais saudável, que vai competir mais fisicamente, vai ser mais veloz e vai dar mais artifício pro Diniz trabalhar. Dito isso, preciso de lateral esquerdo, porque o Piton hoje, pra mim, é abaixo. Não consegue ser um bom lateral ofensivamente falando, defensivamente falando, porque ele não tem força física pra ir ao ataque e não ficar cruzando a bola pra área pra ninguém, porque tinha o Vegete, agora não tem o Vegete, então ele não sabe o que fazer no ataque, porque o Piton na fase ofensiva era só dominar, arrastar pra esquerda e bater pra área pro Vegete cabecear. Não tem o Vegete, Piton tá meio perdido, né? Não sabe o que fazer. Então ele só entrega, passe pro lado, passe pra trás, passe pra lá, passe pra trás, passe pra lá, passe pra trás. Então o Piton é um lateral hoje que não é do meu agrado, né? Na minha opinião. E o Paulo Henrique tá muito mal. Então o Vasco precisa buscar laterais, precisa buscar mais um volante, um meio campista, porque acho que Barros e Thiago Mendes é pouco. Os outros não conseguem ajudar e agregar. Hugo Moura, Tietchan e Matheus Cocão que tá machucado. Então é difícil. O JP tá chegando agora, mas vai ter que pegar ritmo. Então, eu acho que para elenco o Vasco precisa ainda de reforços. Eu acho que vai atrás de reforços. O Diniz falou na coletiva hoje que o Vasco tá em busca de mais jogadores agora com a saída do Ryan. Então, espero que seja um ano que o Vasco se reforce, tire alguns jogadores do elenco que não agregam em nada e consiga alocar em alguns lugares
pra trazer novos jogadores que sejam bons aí pra qualificar o elenco. O time titular eu acho bom, competitivo, como chegou até a final da Copa do Brasil no passado, competindo. Então, vai oscilar, porque é Diniz, mas acho que não vai passar sufoco. Acho que vai ficar no meio da tabela ali. Eu acho que o meio de tabela do Vasco é mais pro meio do que pra baixo, tá? Eu acho que é mais pra 10º do que pra 13º, na minha opinião. Se vocês discordam, tudo bem. Mas eu acho que o Vasco hoje ele olha pra mais pra 10º lugar, pra 9º lugar, pra 11º do que pra 13º, 14º. É minha opinião, tá? Mas se não concordarem, tudo bem. É isso que eu imagino do Vasco ali. 9º, 10º, 11º. Acho que não fica muito abaixo disso, não. A não ser que aconteça alguma cagada, que o Diniz perca o elenco, comece uma sequência ruim, o Vasco tem que trocar de treinador, fique perdido no mercado, que pode acontecer, e se foda no meio do ano. Isso é cara do Vasco também, tá? Pode rolar. Mas a expectativa inicial, no meu modo de ver, não é essa, tá ligado? Então, e o São Paulo vive uma crise, assim, acho que é a maior crise do São Paulo em muitos e muitos anos, né? Mas muitos e muitos anos. Acho que o São Paulo não começa um ano tão decepcionado e frustrado, porra, quanto esse há muito tempo, mano. Há muito tempo, assim. Eu custo a lembrar de um ano, eu tenho 30 anos, que o São Paulo entrou no Campeonato Brasileiro com tão pouca expectativa. Ou contrário, assim, com receio de, porra, brigar na parte de baixo da tabela e ser rebaixado, tá ligado? Então, assim, o São Paulo tem hoje um dia a dia político complicadíssimo, né? Complicadíssimo. As coisas em campo não dão certo, e quando em campo não dá certo, a diretoria não dá certo, a torcida também acaba não dando certo, não comprando o barulho do time e deixando de estar tão presente quanto ela sempre esteve, e entra em rota de colisão, é foda, né, velho? É foda, tipo assim, você tem um time desconectado da diretoria, desconectado da torcida, nada se conversa, e é um São Paulo hoje que tá ali, à mercê do destino, tá ligado? Então, complicado, mano. Complicado. Na opinião de vocês, honestamente, do meio de tabela, quem vocês subiriam pra cá? Se fosse pra subir 2 times aqui. Porque nós temos 3, 5, 7. Subir 9 aqui. 2 times pra briga por Liberta. Quem vocês subiriam? Tira o Flu dali? Não, eu acho que o Fluminense é aqui. O Inter, porque joga o brasileiro. Caralho, o Inter não joga a Sul-Americana também não, né? Verdade, cara. Pode dar um desafogo pro Inter importante, né? Só joga o Brasileirão, o Inter. É verdade. Joga Sul-Sudeste. Também tem essa. Onde eu consigo ver o elenco do Galo completo? Elenco Atlético Mineiro. Porque tem jogadores que chegaram que não estão ali, né? Eu esqueci de alguém na hora de trazer o elenco do Galo? Inica Sierra. Havia uns 5 ainda. Eu acho que subir o Galo não é ruim, não. Não é ruim, não, honestamente. E se vocês tivessem que descer um aqui, pra brigar aqui embaixo, se comprometendo, o Flu tá muito alto? Cara, não tá muito alto porque o Fluminense ele é um time constante, cara. Diferente dos outros que estão aqui, entendeu? Você pode não gostar do Fluminense, mas o Fluminense é constante. E compete, entendeu? O técnico do São Paulo falou que briga pra não cair. Cara, aí você trouxe. Olha só. Se é pra gente se comprometer, perdão, vamos lá, hein? Ó, vamos lá. Pra não dizer que a gente não se compromete, vamos trazer o argumento que é incontestável. Hernan Crespo, técnico do São Paulo, falou na entrevista coletiva que o Campeonato de São Paulo é esse aqui. Quem somos nós, então, né? Pra discordar do Hernan Crespo. Quem somos nós? Se o treinador do São Paulo disse que o Campeonato do São Paulo é a briga pra não cair, pra fazer 45 pontos, eu só vou seguir aqui o que ele falou, porque ele tá no dia a dia do elenco, do time, do clube, tá ligado? Por mais que eu, particularmente, repito, eu sigo a minha opinião que os 5 times que entram no campeonato preocupados em não cair são Coritiba, Cap, Remo, Chapecoense e Vitória. Eu sigo com a mesma opinião, tá ligado? E acho, tanto o Bragantino quanto o Mirassol, que tem menos investimento que os demais aqui do meio de tabela, mas tem um dia a dia mais tranquilo, mais saudável para trabalhar, tem que abrir o olho com as suas agendas de competições extra-brasileirão e como vão rodar esse elenco, como vão sustentar esse brasileiro. Porque ambos não têm mais elenco que São Paulo, Santos, Vasco, Inter, Galo e Grêmio. Ambos. Mirassol e Bragantino. Mas acredito que eles tenham mais facilidade em trabalhar a longo prazo, sem pressão e conseguir os pontos que ali estão. Jogando em casa e tal, não sei o quê. Então, assim, Mirassol não é mais time que o São Paulo, mas talvez o trabalho seja mais fácil de ser realizado que o do São Paulo, entendeu? São coisas diferentes. Então, pela pressão que tem o dia a dia do São Paulo, uma estreia contra o Flamengo, que já é uma estreia complicadíssima, que pode tirar um pouco de confiança do time ainda, tá ligado? E pela situação no Paulistão, que tá em 14º, quase na zona de rebaixamento do Paulistão, o São Paulo começa um ano mais preocupado, tá ligado? Mais preocupado. Então, eu vou deixar aqui, por mais que eu acredite honestamente que é pra cá. Mas vou deixar aqui porque a gente tá se comprometendo, beleza? O São Paulo não vai me entender. Vai ficar puto comigo, eu acho. Vai ficar puto comigo. E pelo que vocês disseram em relação a elenco, e também conta com jogadores decisivos,
com o próprio Hulk, que fez um golaço hoje contra o Cruzeiro. Tem outros jogadores que eu acho que, porra, no médio e longo prazo no Brasileirão, eles conseguem render, entregar pontos, vitórias em jogos importantes. Eu vou subir o Galo pra cá, nessa briga aqui em cima, porque tem um elenco robusto também, tem muitas peças, por mais que algumas não rendam tanto, tem muita peça, tá ligado? Tem muita peça. E acho que aqui tá legal, hein? Acho que aqui tá legal, hein, rapaziada? É porque, sabe o que é foda? Eu vou falar aqui pra vocês. Vocês, no fundo, se quiserem concordar comigo, vocês vão concordar, beleza? Se os 11 titulares do Vasco não fossem do Vasco e fossem do Grêmio, do Inter, do Galo, do Corinthians, do Botafogo, vocês achariam que o Vasco é melhor do que é. É porque é do Vasco. E aí vocês acham que é pior. E vou falar, tem a influência do Diniz aí. O Diniz torna esse time mais questionável, tá ligado? Mais questionável. Porém, eu vou deixar o Vasco aqui quietinho no meio de tabela. Porque o Diniz também é um Kinder Ovo. Tem a surpresinha dentro. Você vai ver qual é, se é positiva ou negativa. Alguma coisa tem no Kinder Ovo do Diniz, tá ligado? Tem a surpresinha ali, tem um brinquedinho ali. Vai ser bom, vai ser ruim? Ninguém sabe. É o McLanche feliz do Vasco. Vai vir alguma coisa. O que vai ser? Ninguém sabe, tá ligado? Então, vou deixar aqui no meio de tabela o Vascão. Porque aqui a gente colocou o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times na frente desses aqui. Eu acho que tá justo. E aqui, tanto o Vasco, quanto o Grêmio, quanto o Inter, quanto o Mirassol, o Bragantino, o Santos, podem flutuar pra cima. O próprio São Paulo também tô botando aqui. Eu acho que esses 5 times aqui vão ter mais dificuldade de figurar pra cá. O resto é equilíbrio, como eu falei desde o começo. Mas deixarei desse jeitinho, beleza? Desse jeitinho aqui. Aqui não importa muito o G5, quarto e quinto, valeu, né? Mas vou deixar assim a tier list do nosso Brasileirão.